Hoje, a celebração de Santa Ceia, já cantamos cânticos em alusão à volta de Jesus e declaramos que Ele é Rei. O Rei está voltando. Eu quero falar nesse tema também hoje, aqui nesse momento, antes da celebração da ceia, falar de Jesus como Rei. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia ou o aplicativo no celular. Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses 2, 5. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 5. O tema dessa noite é esse: o rei morreu como escravo, para que os escravos se tornem reis. Exatamente isso. O rei Jesus morreu como escravo, para que os escravos se tornem reis. Quantos já conseguiram achar? Ninguém. Nenhum amém, nem um eco da minha voz veio. Quantos conseguiram achar? Você sabe se vocês acharam ou não, né? Quantos conseguiram? Ninguém. Silêncio. Muito bem, estamos usando o texto? Então vamos lá. Sai a base da nossa meditação. Paulo exorta a igreja assim: tende em vós o que, igreja? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Do que está se falando aqui, igreja, para começar o entendimento? Paulo está dizendo que nós devemos ter o que de Jesus parecido? Sentimento, sentir. Como Jesus sentia. Tendo em vocês o mesmo sentimento que ele teve. Como ele sentia. Verso 6, vamos lá, igreja. Pois ele, Jesus, o que acontece? Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o fato, vou acrescentar uma palavra aí para você entender, o fato dele ser igual a Deus. Jesus é igual ao Pai, irmãos? Como divino, como ser divino? Quantos dizem amém? Nós cremos que Jesus é Deus? Cremos. Tão divino quanto o Pai. Jesus não tem como usurpação o fato dele ser igual a Deus. Ele não subtrai nada do Pai. Ele não desonra o Pai. Ele não prevalece sobre o Pai. Ele nem diz em lugar nenhum na sua Bíblia que ele é o Pai. Ele é o Filho. Verso 7, igreja. Qual é o sentimento de Jesus, então? É um sentimento bastante humilde, sendo ele Deus igual ao Pai. Verso 7. Antes, o que fez Jesus? A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo. Como eu gosto de traduzir isso corretamente. A palavra aí no grego doulos quer dizer escravo. Assumindo a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Verso 8. A si mesmo o que ele fez, irmãos? Se humilhou. Como era Jesus? Deus igual ao Pai. Como ele ficou? Homem. Rebaixou-se a ser homem. Se esvaziou e rebaixou-se a ser homem. Se humilhou. Tornando-se o que, igreja? Isso eu quero que você diga em voz alta. Tornando-se o que? Obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira. E lhe deu o que, igreja? O nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, os anjos, na terra, os homens vivos, e debaixo da terra, as almas dos mortos, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Então temos que partir do entendimento de que Jesus, igual ao Pai, ele é tão Deus quanto o Pai, ele é tão Rei quanto o Pai. A palavra mostra Deus Pai como Rei.
Deus, Yahvé, é o Rei de toda a glória. Mas Jesus é tão Rei quanto Pai. Não sei quantos perceberam nos cânticos de hoje. Você conhece cântico, né? Você acompanha em casa, na sua playlist, né? Você acessa por YouTube ou coisa parecida. Mas quando chega aqui, a letra também é diferente, não tá, irmão? Perceberam que a letra aqui é editada? Por que nós fazemos isso com as letras da música dos outros? Nós não compomos a música. Mas chega aqui, a gente faz uma série de modificações na letra. É porque algumas canções, elas têm uma certa ambiguidade. Como a maioria do povo cristão evangélico mistura o Pai com Jesus e não separa ele, como a palavra de Deus fala aqui, ó. A palavra que cita Jesus, Cristo e o Pai, para a glória de Deus Pai. Mas em algumas canções mistura os dois. Fica ambíguo. Eu amo essa canção do Apocalipse, cantamos por último. Digno é o Cordeiro que foi morto. Eu amo. Desde a primeira vez que eu ouvi, me encheu do espírito essa canção. Porém, ela dá a entender como se só tivesse Jesus. Já percebeu? Mas digno é o Cordeiro que foi morto, santo ele é. E aí começa a falar como se só existisse Jesus. Não mostra claramente o Pai. Há uma mistura da figura do Pai com o Filho nessa canção. Por isso chega aqui, com todo entendimento, se modifica a letra. Já que está cantando para Jesus, é Jesus. Se estiver cantando para o Pai, é para o Pai. Se estiver cantando para os dois, é para os dois. Amém, queridos? É por isso que editamos as letras das canções aqui. Hoje celebramos Jesus como Rei. Então teve que haver uma certa adaptação na canção. A palavra de Deus mostra que ele, sendo Rei e Deus igual ao Pai, ele se rebaixa, ele se humilha, ele se esvazia. E ele tem esse sentimento dentro dele. É difícil para nós nos colocarmos, não é, na cabeça de Jesus. Como algum de nós pode saber como Jesus pensava? Sendo ele Deus igual ao Pai e aqui na terra homem. Essa mudança de estado, essa diminuição de quem é o Deus criador do universo junto com o Pai, o Logos criador de tudo. Não cabe na nossa cabeça o que Jesus pagou de preço só em encarnar, só em deixar a sua glória e se tornar homem. Não cabe na nossa cabeça. Mas Paulo adverte, igreja, tem o mesmo sentimento que ele. Isso nos ensina a humildade. Se ele, sendo Deus igual ao Pai, ele se humilhou, quanto mais nós que nunca fomos deuses, somos só homens de carne. Amém? Quantos entenderam? Jesus é um Rei exaltado. Mas a palavra que nós lemos aqui diz que ele, assumindo forma humana, se tornou servo, escravo. Escravo, por amor ao homem. Isso é muito importante você entender. Um rei que se torna escravo. Um rei que se rebaixa. Como nós não temos monarquia no nosso país há muito tempo, desde que Dom Pedro I deu o grito lá nas margens do Ipiranga, nós não temos mais monarquia nem ligação com a monarquia de Portugal, nós não conseguimos visualizar muito claramente o que é uma monarquia, o que é um rei. Nós sabemos o que é um escravo, mas não sabemos o que é um rei. Agora, essa é a dinâmica do Senhor Jesus. De Deus junto com o Pai, de rei exaltado, esvaziado, vira escravo. Pode se entender até aqui? Por isso, na contramão de Jesus, ele pega escravos, e aí é próprio dizer que nós nascemos em escravidão do pecado. Pode dizer amém? Estão entendendo? Ele sendo rei e Deus exaltado vira escravo, por amor a nós. E ele faz conosco o inverso. Nós que nascemos já em escravidão do pecado, portanto escravos, somos libertos por ele e conduzidos à realeza. Quantos entenderam?
Estão vendo as minhas mãos? Estou fazendo gestual de propósito. Ele vem na sua glória, se reduz a escravo, vindo para a terra. Nós estamos na dimensão de escravos aqui embaixo. E por causa dele, somos elevados à realeza. Todo mundo entendeu? Agora vamos consubstanciar isso biblicamente. João capítulo 8, verso 31. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31. O rei morreu como escravo, obedeceu até a morte. Até a obediência incondicional de Jesus era coisa de escravo. Escravo é que não tinha vontade própria, ou pelo menos não podia expressá-la. Tinha que fazer a vontade do seu Senhor. Jesus foi até as últimas consequências da obediência ao Pai. João capítulo 8, verso 13. 8, 31, perdão. 13 não, 31. João 8, 31, 32, até o verso 36. Todos nós nascemos escravos, carentes de libertação. Eu acho que isso é passivo. Vamos assumir o que nós nascemos, a condição que nascemos de escravos, irmãos. Vamos assumir diante dos principados e potestades, diante do inimigo. Era realmente a minha condição escravo, mas não é mais. João 8, 31, vamos lá? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é a própria verdade encarnada. Ele é o autor da nossa libertação. Conhecer as palavras de Jesus nos libertou. Eu, por exemplo, jamais vi meu Senhor. Alguém aqui já viu Jesus? Eu nunca vi. Somos aqueles bem-aventurados que não viram com os olhos da carne, mas cremos. Amém? Mas foi a palavra dele que com certeza nos libertou. Quando os judeus ouviram isso, eles entraram em choque. Porque Jesus falava de uma libertação e quem precisa de libertação está preso. Ou pelo menos está numa condição inferior. Olha a resposta dos judeus. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Isso é uma mentira deslavada que eles falaram aí. Israel nasceu no cativeiro. Nós vimos isso hoje de manhã, dentro do Egito. Israel esteve debaixo de cativeiro de vários povos mais poderosos. E nesse tempo aqui de Jesus, estava debaixo do jugo de Roma. Como é que não estavam debaixo de jugo? Estavam. Nós estamos dizendo, não, somos filhos de Abraão, somos livres. Aí Jesus vai falar uma realidade espiritual de todo ser humano. Responderam então: jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Resposta de Jesus, verso 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. E aí conclui no verso 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. 36. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qual é a condição de todo ser humano nascido em pecado? Escravo do pecado. Então, nenhum de nós jamais pôde arvorar ser livre. Ainda que antes de conhecer Jesus e a verdade, talvez você se achasse dono da sua vida. Talvez você achasse que não tivesse nenhum controle, ou unção, ou dominação sobre a tua cabeça. Mas você está debaixo de uma dominação. A palavra diz que ele nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então todos nós nascemos debaixo do jugo do império das trevas. E sendo pecadores, éramos compulsivamente levados a praticar o erro, o pecado, ofendendo Deus. Jesus veio para nos tirar dessa miséria
da condição de escravos do pecado. Quantos dizem amém? Hoje celebramos a Santa Ceia mais uma vez. Nada mais é do que a grande vitória conquistada por Jesus a nosso favor. O que hoje podemos dizer somos livres é graças ao sacrifício dele. Sem o sacrifício, continuaríamos escravos para sempre do pecado. Amém? Todo mundo chegou até aqui? Então Jesus, vou recapitular, sendo ele Deus e Rei, se rebaixa a escravidão para nos resgatar da nossa escravidão inata. Nascemos já escravos. Para fazer o efeito inverso, para nos tirar dessa condição miserável e nos exaltar. Amém? Como verdadeiros livres. O Rei Jesus morreu para nos libertar. Abra, por favor, em Romanos, capítulo 5, verso 6. Romanos 5, 6. É muito interessante como Paulo enxergava o sacrifício do Senhor Jesus a favor dele e da humanidade. Você já viu algum exemplo na história humana? História comum, história que você estuda no colégio, de algum rei, de algum país, em algum tempo, que tenha dado a própria vida para libertar seus escravos? Você conhece alguma história paralela assim? Será que existe algum exemplo da humanidade? Você acha que algum rei morreria pelo seu escravo, por mais que gostasse do seu escravo? Algum rei assumiria a escravidão no lugar do escravo? Algum rei humano, estou falando em todos os reinos da terra. Todos os reis que já passaram na terra. Algum deles abriu mão da sua realeza e da sua glória por amor aos seus escravos? Não. Mas Jesus fez isso. Quando você tomar o pão e comer nessa noite, você vai pensar nisso. Aquele que era justo, puro, santo e rei, morreu para me resgatar. Eu que sou pecador, nascido escravo do pecado. Como pode um rei morrer por mim assim? A nossa dívida com Jesus é tão grande, não dá para medir. Porque nenhum rei jamais fez isso em toda a história humana. Morrer por causa do seu escravo. Assumir a dívida do seu escravo. Se rebaixar isso. Jesus fez isso. Paulo entende assim, Romanos 5,6. Vamos lá? Olha para o texto. Porque Cristo, eu queria que você lesse. Porque essa porção de texto que nós vamos ler aqui, Paulo está explicando o que Jesus fez por nós. Com palavras maravilhosas, claras. Não há muita dificuldade para entender o que Paulo falou aqui, mas é necessário que você ouça a sua própria voz. Então vamos ler do verso 6 até ao verso 10. Por favor, isso vai dar sentido a esta reunião. Por que celebramos a Santa Ceia agora, daqui a pouco? Vamos lá? Verso 6, igreja. Porque Cristo, quando nós ainda éramos o que, igreja? Fracos. Essa é a nossa condição natural. Nascemos em fraqueza. Nascemos debaixo dessa força interior do pecado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, o que, igreja? Morreu a seu tempo pelos ímpios. Ah, difícil de assumir isso. Além de fracos, somos qualificados agora como ímpios. Ímpios é o que não tem temor a Deus. E a maioria de nós, se não todos, éramos ímpios. Ou não éramos? Tem gente que foi criado no Evangelho, desde pequenininho no berço. Teve papai e mamãe na igreja, ensinou o caminho que deve andar, cresceu aprendendo versículos, ouvindo canções, não é? Orando. Talvez o comportamento dessa criança, ou junior, ou adolescente e jovem, criado no Evangelho, não era tão ímpio como aquele que é criado no mundo.
Mas Paulo coloca todos nós debaixo dessa alcunha. Ímpios. Jesus morreu por ímpios, por pessoas que não mereciam a morte dele. Quantos dizem amém? É o que está escrito aí, querido, com todas as letras. Morreu pelos ímpios. Eu sou um deles. Verso 7. Olha como é que Paulo potencializa isso aí. Dificilmente o que, igreja? Alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Por uma pessoa muito justa, muito santa, já é difícil alguém que estiver morrendo nessa condição, sendo martirizado, você se entregar em lugar de outro. Qual de nós, vendo alguém sendo assassinado, preferiria também ser assassinado junto? Ou poupar quem vai ser assassinado e se colocar no lugar, para morrer no lugar da pessoa? Por que pessoa você daria a sua vida? Talvez alguns pais aqui dessem pelos seus filhos. Se o seu filho tivesse prestes a ser assassinado, talvez, por amor ao seu filho, você desse a sua vida no lugar dele. Mas a tendência do ser humano não é fazer isso. Não é entregar a própria vida no lugar de ninguém. Talvez para uma pessoa muito maravilhosa, você desse a sua vida. Mas olha o que Jesus fez. Volta para o texto. Verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato, é um fato, irmãos, não tem discussão, é um fato, de ter Cristo, que é a igreja? Morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Morrer por uma pessoa boa, talvez alguém faça. Mas morrer por quem não presta? Morrer por quem é chamado de ímpio? Quem faria isso? Quem trocaria de lugar na condenação com o ímpio? Que o ímpio morra. Mas tomar o lugar do ímpio, só Jesus. Tomar o lugar da nossa maldade, só Jesus. Hoje estou entendendo o que Paulo está argumentando aqui. Ele está falando que a gente não prestava, irmãos. Ainda assim, Deus prova o seu amor. Porque o rei, o Cristo, o ungido, morreu no nosso lugar. Morreu por ímpios. Olha que coisa maravilhosa aí, o verso 9. Leia, por favor, em voz alta, isso aí aplica na sua vida espiritual imediata. Vamos lá? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele o que, igreja? Salvos da ira. E esse fato maravilhoso, paradoxal, de alguém justo, santo e Deus morrer com gente que não presta, só Jesus que fez. E ele nos garante nesse ato incompreensível que sejamos salvos da ira. Todos seremos salvos da ira. Ninguém dá glória a Deus nem amém, não? Você está entendendo o que ele está fazendo, o que ele fez por nós? Ele nos salvou da ira vindoura. A ira virá sobre a humanidade, mas nós estamos isentos. Fomos justificados. Só Jesus, não é só o nosso rei. Que rei é esse que morre por gente ruim? Que morre por pessoas que não prestam? E as poupa, e as coloca em proteção, e as justifica. Entenderam, queridos? É tanto benefício que Jesus conquistou para nós. Tanto benefício. Olha o verso, paramos no verso 10, né? Seremos salvos da ira. Verso 10. Porque se nós, quando inimigos, quando é que fomos inimigos de Deus? Quando estava no pecado. Você fazia o que desagrada a Deus. Todo pecado ofende direto a Deus. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados,
seremos salvos pela sua vida. Amém, querido Deus? Nosso estado natural, em impiedade, mortos em pecado e escravos. Você poderia dizer isso nessa noite? Tem condição de dizer isso? Eu era escravo. Eu nasci escravo. Não estou falando da escravidão humana, aquela que aprisionou os seres humanos. Estou falando da escravidão inata na alma. Não tem ser humano que não nasce escravo. Até seus filhos pequenos nasceram na escravidão. Até seus bebês nasceram debaixo de uma dominação do mal. E tem neles uma herança que vai se manifestar conforme eles forem crescendo. A natureza humana de cada ser humano. Um bebê é inocente até uma certa idade. Uma criança é inocente até uma certa idade. Depois, ela rege juízo como qualquer adulto. Uma certa idade da vida da criança, que para os judeus é aos 13 anos. Para os judeus, a passagem da isenção para ser réu diante de Deus é aos 13 anos. Eles fazem aquela cerimônia do Bar Mitzvah. E ali, o jovem judeu passa a ser responsável pela sua alma diante de Deus. Nós nascemos nessa condição terrível de escravidão, incluindo seus filhos, eu estava colocando, todos nós, a humanidade toda. Mas pela graça de Deus, o rei assumiu o nosso lugar de condenação e nos redimiu. Amém, queridos? O rei morreu para tirar-me da escravidão. O rei morreu para me libertar. E se eu creio nisso, eu sou verdadeiramente livre. Ele nos justificou. Isaías, capítulo 53, verso 11. Vamos tomar toda essa palavra no nosso coração. Isaías 53, 11. Já estamos chegando na reta final do sermão. Não será longo. Dessa vez estou falando sério. Toda vez que eu digo que não vai ser longo, dura 50 minutos. Mas está faltando um pouco de texto aqui agora. Você já entendeu, não entendeu? Não complica. Vocês entenderam que nasceram escravo? Vocês entenderam que Jesus não devia ter nascido escravo? Já que ele não tem pecado? Vocês entenderam que a condição natural dele é de Deus e de rei? E a nossa é de criatura caída, ímpia, em trevas. Essa é a nossa condição natural, como nascemos. Como pode, então, a divindade assumir a postura de um homem escravo para poder resgatar escravos e transformá-los em semelhantes a ele, seres divinos? Esse é o projeto. Amém? Bastante paradoxal. Isaías capítulo 53, 11. Quantos conseguiram achar? Olha que bacana. O contexto é maior. Fala do sacrifício profético que o Messias faria. Mas também profetiza que depois de morrer, ele não continuaria morto. Ele ressuscitaria para ver o fruto do seu penoso trabalho. Sabe qual é o fruto do penoso trabalho de Jesus? Eu e vocês todos aqui e todos os cristãos na face da terra. Jesus, ele contempla o retorno do seu sacrifício. Todo o empenho dele não é vão. Ele conquistou para Deus milhões e milhões de escravos libertos. Amém, querido de Deus? Olha que coisa maravilhosa. Isaías 53, 11. Quem quiser ler em voz alta com o pastor. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, meu escravo, o justo, com o seu conhecimento, com a sua verdade, justificará muitos. Por quê, irmãos? Porque os pecados,
a maldade, o dolo, a iniquidade deles, dos escravos, levará sobre si. Amém, povo santo? Olha que coisa maravilhosa. O conhecimento dele nos liberta. Mas é o sacrifício dele de morte que garante que eu não seja mais escravo. A palavra dele atinge o meu coração. Mas é o sangue derramado na cruz que paga o preço do meu resgate. Quando havia escravidão humana, era possível comprar uma pessoa e resgatá-la. Era muito possível. Inclusive a lei de Moisés regulamenta como é que funcionava isso. Até dentro de Israel havia escravidão humana, regulamentada na sua Bíblia. Mais recentemente, na época da escravidão aqui no Brasil, os negros principalmente, né, os mulatos, os mestiços, que nasciam numa senzala, eles tinham um valor. Havia um preço para comprá-los. E podia ser que alguém com dinheiro viesse com tantos contos de réis, naquela época era contos de réis, viesse com uma sacola de contos de réis e dissesse: eu quero fulano, você vai me vender fulano, eu quero comprá-lo. E muitos abolicionistas faziam isso. Compravam o escravo e depois o libertavam. Quantos entenderam? É semelhante ao que Jesus fez conosco. Só que ao invés de entregar dinheiro humano, ele entregou o próprio sangue. O sangue do justo é o preço pago na cruz para nos resgatar, para comprar os escravos. Quantos entenderam? Digam amém. Você é comprado, você tem dono, você foi resgatado. Somos comprados, não somos mais autônomos. Nós temos livre-arbítrio, livre escolha, mas tem que ter a consciência que é fato. Se você foi tocado pela graça de Deus, o sangue de Jesus foi a teu favor, logo, o preço da tua libertação é a vida do rei. E nunca nenhum de nós vai poder pagar isso. Nunca. Nenhum ser humano pode pagar esse resgate. Quem pode substituir o sangue do santo, do Deus Filho? Quantos estão entendendo? Diga assim: eu sou nascido escravo, mas fui comprado pelo rei. Amém? Nascido escravo, depois comprado e liberto. Pagou a dívida, me liberou. Pagou a dívida, te liberou. Pagou a dívida, te liberou. Mas o fato de você estar livre agora não te isenta da obrigação da obediência incondicional àquele que te resgatou. O livro de Hebreus diz que ele é salvador de todos quantos lhe obedecem. Ele só é resgatador de quem está debaixo da obediência. E fora disso é rebelião. Não é possível que você entenda o tamanho do teu resgate da tua alma e não seja grato a Jesus. É impossível. Teria que ser o cúmulo do cúmulo da ingratidão. Alguém que estava preso foi liberto e ainda assim não quer saber do seu libertador. Quantos amam a Jesus aqui por ter liberto sua alma? Quantos são devedores a Jesus eternamente? Amém, povo santo? Está entendendo? Um rei se torna escravo para tornar escravos em reis. Vamos para a parte maravilhosa agora. Além de livres, que por si só já seria maravilhoso demais, se fosse só o efeito de nos libertar, de nos livrar da ira vindoura, já seria maravilhoso. Além de livres, Jesus pega esses ex-escravos do pecado e coloca eles numa posição de dignidade na família real de Deus.
Alça os escravos à realeza. É mais do que apenas nos libertar. É nos glorificar. Compreende o tamanho da bênção? Se nós não merecemos nem sequer o resgate, quanto mais a exaltação de reis. Olha o que está escrito aí em Apocalipse capítulo 1, verso 5, irmãos. Apocalipse 1, 5. O rei nos transforma em realeza sacerdotal. Apocalipse 1, 5 até o verso 7. Essa é a verdade de Deus. Pastor, eu já entendi que eu não prestava muito, não. É verdade. Nem você, nem eu. Eu já entendi que eu era escravo. E Jesus me libertou. Maravilha. Agora entenda algo mais profundo. Além de libertar, te coloca em posição de realeza. Aí é grande demais, irmãos. Tem que ser muito ingrato para negar tudo isso que Jesus fez. Quantos abriram Apocalipse 1,5? Vamos lá? Já estou terminando. Falei que ia terminar, está terminando. Mais 5 minutos. Quantos estão usando o texto? Queria que você lesse, por favor, então, o que o nosso rei fez por nós. Vamos lá? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha de Deus, primogênito dos mortos, o primeiro a ressuscitar em corpo glorioso. Primogênito morto, o que mais? E o soberano dos reis da terra. O texto filipense diz que ele tem um sentimento, temos que ter um sentimento igual ao dele. E subsistindo em forma de Deus, se achou em figura humana como escravo. Mas Deus o exaltou soberanamente. Jesus está na posição mais exaltada do universo. Só não está acima do Pai. Eu não tomo o trono do Pai por usurpação. Mas abaixo do Pai não tem demônio, não tem principado e potestade, não tem reino humano, ninguém se compara a Jesus. Ele está exaltado acima de todos, ele é soberano sobre todos, ele é soberano de tudo que se governa na terra. Soberano dos reis da terra. Você pode dizer isso comigo? Soberano dos reis da terra. Amém, povo santo? É Jesus, o rei. Aquele, vamos lá, agora vem comigo o restinho, vamos lá? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Poderia colocar aí, da escravidão do pecado. Pecadores ainda somos, mas não somos obrigados a pecar o tempo todo. Uma pessoa que não tem Jesus, ela não tem freio. Ela está naquela qualidade de ímpio. Ela não teme nenhuma punição. No máximo, um remorso quando é pego em flagrante. Mas a pessoa que está dominada pelos seus impulsos carnais, ela não tem freio. Mas Jesus nos libertou dessa miséria. Não somos mais dominados pelos nossos impulsos carnais. Nós temos a opção de andarmos livres pelo sangue do Cordeiro. Falei de manhã no final da ministração. Os judeus que não creem em Jesus continuam debaixo de vários problemas na terra, incluindo até juízos de Deus. Mas para nós, irmãos, quando erramos, nós temos algo que eles não têm. O que a igreja cristã tem que os judeus não têm? Espírito Santo. O que mais? Para ter o Espírito Santo, por que temos o Espírito Santo? Porque temos Jesus. Sem Jesus, sem Espírito Santo. Os judeus creem em Deus, mas não têm o Espírito Santo. Por que não tem o Espírito Santo? Porque não tem Jesus. É Ele que envia o seu Santo Espírito para nós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está escrito.
Amém, querido? A diferença é que quando nós erramos, nós aqui, os escravos libertos, nós podemos ir à presença do Pai, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue divino de Jesus, e reivindicar o nosso perdão. É o que faremos daqui a pouco, antes de comermos e bebermos os elementos. Vamos pedir ao Senhor que nos libere dos nossos erros, que ainda cometemos. E aí o sangue de Jesus precioso apaga, cobre o preço do meu pecado. Pode entender? Diga amém. Paga o pecado de todos os cristãos. Todos. Não tem tempo de carência, uma coisa que eu gosto de falar sempre. De vez em quando nós erramos, pisamos na jaca, fazemos uma bobagem, cometemos um erro, ferimos alguém, até às vezes pessoas que amamos. E aí você pensa assim, eu não vou na igreja não, eu estou de mal com fulano. Brigou com a esposa, com o pai, com a mãe, com o esposo, com o filho. Ah, então não posso ir para a igreja não. Porque nessa condição de litígio não tem como o Senhor me aceitar. Tem sim. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe qual é o mecanismo? É não deixar passar tempo. Cometeu erro, se percebeu em erro, se percebeu fora da graça, imediatamente se humilha, bota o joelho no chão, fala com o Senhor e peça, Senhor, me perdoa. E aí o Senhor vai ter um perdão plenário para a tua vida, imediato, sem tempo de carência. Não é daqui a 3 horas, não é daqui a 3 dias. Se arrependeu, confessou, o sangue cobre a sua iniquidade e você se levanta do joelho justificado. Quantos entenderam? Tem gente que fica vários dias sem ser justificado, porque não entende que o mecanismo é esse. É tão simples, tão eficaz, tão rápido. Confessa, se arrepende, confessa. E aí o Senhor apaga a tua transgressão. E a palavra de Deus diz que limpa, purifica a consciência do pecado. Que o que mais remoe a gente é consciência, quando a gente faz besteira. Não é o que te perturba quando você está errado? Não é o peso da consciência? Mas o sangue do Cordeiro até isso faz. Purifica a sua consciência. E aí você não fica se acusando mais. Amém, povo santo? Vamos terminar o texto. Já vamos até onde? Falta o 6, verso 6. Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. 6 e 7, vamos lá? Leia com o pastor em voz alta. E nos constituiu o que, igreja? Reino. Diga assim, eu escravo, fui constituído o que, igreja? Reino, realeza. Não é interessante? Nós fomos constituídos reino, e o que mais? Sacerdotes. Para o seu Deus e Pai. A Ele o que, igreja? A glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao nosso Rei, que nos tirou da escravidão e nos constituiu realeza sacerdotal. A Ele a honra, a glória, o domínio, o louvor, o reino pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo é para Jesus. Ao Rei Jesus, tudo é dele. Nós somos dele, fomos comprados. Essa inversão de valores, irmãos, é tão maravilhosa. Qual escravo chega à monarquia? Eu não coloquei no sermão, vou citar de cabeça. Se eu errar, vocês me perdoem. Mas primeiro livro de Samuel, capítulo 2. A mãe do profeta Samuel, Ana, ela recebe a graça de conceber, ela não tinha filhos. Foi um milagre.
Ela chorou diante do Senhor e o Senhor deu um filho a ela, Samuel, que ela entregou no santuário para ser criado pelo sacerdote Eli. A história eu conheço bem. Mas a Ana, quando sabe que foi agraciada, ela solta um cântico dos lábios. Está registrado na sua Bíblia, o cântico de Ana, mãe de Samuel. Poucas mulheres tiveram suas palavras grafadas na Bíblia. Poucas mulheres. Maria foi outra. No cântico de Ana, em um trecho, ela diz assim: o Senhor tira o pobre do monturo, do monte de lixo. Monturo é escombro, lixo. O Senhor tira o pobre, o que é pobre, o que é indigente, do monte de lixo e o faz assentar entre príncipes. Olha o que o Senhor faz. Tira o que não vale nada, tira aquele que tem origem humilde, indigente, que não tem realeza no sangue, e o faz assentar entre príncipes. Somos nós todos, irmãos. O rei virou escravo para nos resgatar e transformar aquele escravo em realeza. Você pode glorificar o Senhor por isso? Você foi chamado para ser realeza. Sem mérito nenhum. Zero mérito. Ah, mas eu obedeço muito a Jesus. Mesmo assim, faz mais que obrigação. Obedecer a Jesus é condicional para você se salvar. Mas receber coroa na cabeça é demais. E alguns de vocês talvez nem imaginem que vão ter coroa na cabeça. Deixa eu ver se vocês imaginam. Vou ver pelo semblante. Deixa eu ver. Se imagina? Se imagina? Se imagina com a coroa na cabeça aí? Deixa eu olhar para o lado de cá. Deixa eu ver no rosto de vocês. Se imagina não, Pedrinho? Tem coroa na sua cabeça no futuro aí, filho? Se imagina com coroa na cabeça aí atrás? Se imagina? Consegue se imaginar com coroa na cabeça? Não é utopia, não é ufanismo, é aquilo que Jesus conquistou para nós. Amém, queridos? Você tem que agradecer muito por estar aqui no corpo do Cristo. Tem que agradecer muito por poder sair daqui e continuar no corpo do Cristo. E viver para o Senhor e andar na terra exaltando o nome dEle. Porque no final das contas, você deve tudo a Ele. E Ele vai te dar muito mais do que nós merecemos. Muito mais do que subiu ao seu coração. Muito mais do que você possa imaginar. A glória que está preparada para nós não podemos mensurar ainda. Nós só podemos imaginar. Só podemos sonhar. Quando um dia estaremos glorificados com coroa na cabeça. Amém, querido Deus? A palavra do Senhor diz assim no verso 7. Vamos ler para terminar o sermão? E assim nós vamos para o momento da ceia. Vamos lá? Eis que vem... Quem vem, irmãos? O rei está voltando. Eis que vem com as nuvens. Leia comigo, por favor. E todo olho o verá. Amém, queridos Deus? Toda a humanidade vai ver Jesus. Até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. O rei virá. Será visível. A glória dele será vista em toda a terra. Chineses vão ver Jesus. Hindus vão ver Jesus. Quem mora na Austrália vai ver Jesus. Os americanos, os europeus, todos os olhos da terra verão o nosso rei com muita glória. E o clamor da igreja é: vem, rei. Vem, rei, vem. Nós te aguardamos. Sabemos que tem que acontecer algumas coisas de Jesus descer do céu. Sabemos que tem que se manifestar o anticristo e a perseguição que ainda não começou. Mas estamos muito próximos, irmãos. Não tem mais 100 anos. Não tem mais 50 anos. Estamos a poucos anos
de tudo isso acontecer e o nosso Rei descer do céu. Aí sim, com corpos gloriosos, veremos a sua face. Ouviremos a sua voz como de muitas águas. E ouviremos sentenças favoráveis, se perseverarmos. Escravo, servo meu, foste fiel no pouco, entra no gozo do seu Senhor. É tudo que eu quero ouvir no final das contas. É Jesus me aprovando. Amém? Quantos ex-escravos estão aqui dispostos a glorificar o Senhor? Fique de pé nessa hora. Ex-escravos com direito à realeza. Como não temos méritos, irmãos, temos que pedir sempre perdão pelos nossos erros. Amém? Você tem alguns minutinhos para colocar a sua vida diante do Senhor.